Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Coronavírus, Fato versus Ficção, o podcast semanal que se aprofunda um pouco mais nos temas relevantes sobre a atual pandemia. A gente busca levar esclarecimento e combater as fake news, as notícias mentirosas, falsas que se multiplicam por aí. Como você deve ter percebido, o episódio de hoje não tem a apresentação do nosso querido Lorival Santana, que está afastado temporariamente. Sou eu, Evandro Cini, que tenho a honra de conduzir a nossa conversa hoje. Nós vamos falar sobre imunidade de rebanho, uma expressão que vocês já devem ter ouvido nos últimos meses e que tem causado muita discussão, muita controvérsia, né? Por isso, nós temos aqui a presença de um time de especialistas. Nós vamos conversar com a Cláudia Wallin, que é jornalista brasileira na Suécia. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, boa tarde a todos. Nós vamos falar também com Luiz Gustavo Almeida, doutor em microbiologia e diretor do Pint of Science no Brasil. Luiz Gustavo, muito obrigado por nos atender. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. E nós temos também a participação da infectologista Thaís Guimarães, do Hospital das Clínicas da USP. Doutora Thaís, muito obrigado por conseguir um tempinho aí para falar com a gente em meio a essa pandemia. Eu imagino o quanto tem sido uma correria para todos vocês. Muito obrigado. Agradeço demais o convite de estar participando aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Doutora Thaís, então eu aproveito para começar justamente com a senhora. Eu gostaria primeiro que a senhora nos explicasse o que é esse conceito de imunidade de rebanho que a gente passou a ouvir com tanta frequência durante essa pandemia da Covid-19. O conceito de imunidade de rebanho ou imunidade de grupo é uma expressão usada bastante na infectologia que faz referência aos benefícios da aplicação de vacinas recebidas por pessoas que não as tomaram. Então, a gente vacina um indivíduo com um vírus atenuado e essa pessoa, ao adquirir esse vírus vacinal, ele pode transmitir esse vírus vacinal para outras pessoas próximas, então pessoas que moram na mesma casa, crianças que frequentam a mesma escola ou a mesma creche, e as pessoas que não tomaram a vacina adquirem esse vírus vacinal e conseguem adquirir uma imunidade também para aquela doença. Então isso é muito conhecido da vacina do sarampo, isso é muito conhecido também na vacina de poliomielite, na qual a gente, ao vacinar uma pessoa, a gente consegue transmitir imunidade para outras pessoas também. Só que aí o que a gente precisa chamar a atenção, Evandro, é que não é através de uma vacina, mas sim através do vírus natural, através do SARS-CoV-2. Que se quer com a imunidade de rebanho é que as pessoas adoeçam para poder adquirir uma imunidade, porque o que a gente tem hoje? A gente tem um vírus novo numa população extremamente suscetível, ninguém teve contato com esse vírus, então quem tiver o contato com o vírus vai adoecer, é óbvio, cada um na sua forma, mas essa pessoa que se recuperar, ela vai estar imune. Quando se fala de imunidade de rebanho para o Covid, significa tentar fazer com que todas as pessoas adoeçam e adquiram a imunidade para que a gente possa fazer com que o vírus pare de circular. Só que é uma medida muito complicada, porque a gente sabe que as pessoas que vão adoecer, elas podem ter casos assintomáticos, casos leves, mas também vamos ter casos moderados, casos graves e pessoas vão morrer. Então é complicado a gente colocar isso, a imunidade de rebanho, todo mundo ao mesmo tempo, porque a gente vai ter que lidar com uma mortalidade esperada para a doença que está aí em torno de 6 a 7%. Doutor Luiz Gustavo, a doutora Thaís falou sobre essa questão dessa imunidade de rebanho ser muito utilizada, por exemplo, em relação ao sarampo, com parte da população imunizada, e aí criaria, teoricamente, uma barreira de proteção. No caso da poliomielite também. Agora, é possível comparar hoje a situação do sarampo e da poliomielite com a Covid-19? É um pouco difícil a gente fazer essa comparação, porque o do sarampo a gente já tem muito mais estudos com ele do que com esse novo coronavírus. No sarampo, só para a gente ter uma ideia e ter alguns conceitos que são muito importantes nessa história de imunidade de rebanho, a gente tem um número de reprodução básico. É conhecido R0 para quem é da área, mas está aparecendo muito mais em jornal esse número. Basicamente, é aquele número que uma pessoa infectada consegue infectar outras suscetíveis. Então, no caso do sarampo, a gente sabe que tem uma média de mais ou menos 15 pessoas. Então, o que significa isso? Uma pessoa infectada pode infectar
até 15 outras em média. Num caso que a gente não tem ninguém imunizado contra essa doença. Dependendo do lugar que a gente está, dependendo das pessoas que estão em contato, a gente tem um outro número, que é o número de infecção efetivo, que daí é exatamente levando em consideração algumas outras características desse patógeno, desse vírus. Então imagina que esse vírus do sarampo, ele está disseminando num local que 60% dessa população já é imune a ele. É um caso hipotético, mas só para a gente pensar nesses números. Então, esse número efetivo reprodutivo de reprodução básico dele, que seria 15, cairia para 6, o número efetivo mesmo. Para o corona, a gente está observando entre 2 e 3 esse número de reprodução básico dele. E como a gente pode levar em conta que, como nunca ninguém teve um contato com ele, seria o número de reprodução básico, seria esse mesmo número de infecção efetivo. Por isso que a gente ainda não consegue fazer esse paralelo muito bem entre o sarampo e o coronavírus, ou os outros vírus que a gente já conhece. Significaria, então, dizer que o corona, ele vai conseguir infectar todo mundo da população vai pegar esse vírus, um dia ou outro vai acontecer isso. Como a doutora Thaís Guimarães falou, a gente não pode correr esse risco de deixar a mercê as pessoas, esperar que todo mundo pegue ao mesmo tempo e todo mundo sofra essas consequências ao mesmo tempo. Isso que é o que a gente espera que não aconteça, e que era o que alguns líderes estavam tentando fazer. No Reino Unido, o Boris e o Donald Trump também começaram com essa ideia de falar, não, a gente vai deixar todo mundo pegar de uma vez para que todo mundo fique imune. É muito complicado fazer isso sem uma vacina, então ainda por isso que falar de imunidade de rebanho sem uma vacina é tão perigoso quanto a doutora Thaís falou. Era exatamente o que eu iria questionar. Se houvesse uma vacina, nós poderíamos, por exemplo, tratar disso de uma forma um pouco mais clara, principalmente até porque a doença ainda é muito nova e se existe muito a pesquisar e a entender sobre ela. Agora, sem uma vacina, há riscos muito altos, então. É isso que a gente não quer fazer. A gente não quer deixar a sorte acontecer. Algumas pessoas vão pegar, 70% das pessoas, 80% das pessoas vão pegar, mas aí tem a taxa de mortalidade. Aqui no Brasil a gente ainda também não sabe muito bem, mas está em torno disso, de 6% e 7%. Imagina que então 50% da população nacional brasileira fosse infectada pelo vírus. Isso daria em torno de 100 milhões de pessoas. Sendo otimista, se 1% fosse a taxa de letalidade, 1 milhão de pessoas iriam morrer só nisso daí de a gente não fazer nada. Claro, é um dado hipotético, se a gente não tivesse feito nada de isolamento social, de ficar em casa, isso seria os números que a gente esperaria que acontecesse. Não aconteceu porque a gente tomou todas essas outras medidas antes, o que foi ótimo, mas a gente tem que continuar isso até que realmente descubra-se uma vacina, e isso leva tempo. Então, por isso que não é para fazer imunidade de rebanho que nem, pelo menos nossas mães, minha mãe, minhas avós faziam no caso de catapora, que todo mundo colocava junto, né, na mesma sala, pega todo mundo e aí tudo bem. Mas eram para doenças que a gente já sabia, não tem nada a ver com a Covid-19. A Covid-19 a gente está entendendo os sintomas dela, entendendo o que ela está causando, então a gente não pode se dar ao luxo de ficar pela sorte. Bom, e sobre um país que resolveu adotar uma medida diferente da maioria, está a Suécia. E a Cláudia Valim, ela é jornalista brasileira, mas vive na Suécia. Ela é muito lembrada quando se fala o assunto porque não adotou as medidas de isolamento e lockdown de outros países da Europa. Inclusive, a Suécia ela foi citada até mesmo pelo presidente Jair Bolsonaro como esse exemplo. Agora, Cláudia, como que você avalia essa estratégia aí no país? De que forma que isso repercutiu de acordo com o que você acompanhou? Evandro, em primeiro lugar, é preciso dizer que as autoridades de saúde suecas negam que a estratégia seja atingir a imunidade de rebanho. Então, a estratégia sueca de combate ao Covid-19 tem sido tentar reduzir a disseminação do vírus através de uma abordagem mais flexível e mais sustentável, que pode ser mantida por muito tempo, ao contrário de medidas mais rígidas como lockdown. Os demais países nórdicos aqui, eles adotaram uma estratégia oposta. A Dinamarca, por exemplo, implementou o lockdown antes mesmo de registrar a primeira morte. Já a estratégia sueca ela é baseada na responsabilidade individual e não em medidas mandatórias. E isso, Evandro, funciona em alto grau numa sociedade como a sueca, onde existe um alto nível de confiança nas autoridades e onde a população, via de regra, segue as orientações das autoridades. Ao mesmo tempo, o governo sueco advertiu desde o início da crise que medidas mais drásticas poderiam ser tomadas e também se preparou para o pior cenário, por exemplo, triplicando a capacidade hospitalar. E é preciso dizer também que não é, como pode parecer, business as usual, né? Vida normal. A Suécia fechou escolas secundárias, universidades, instalações esportivas e museus, baniu reuniões de mais de 50 pessoas e também proibiu visitas a asilos de idosos. Bares e restaurantes continuam abertos, mas com regras de distanciamento e também com movimento reduzido. Grande parte das pessoas passou a trabalhar remotamente, seguindo as recomendações do governo. Manter as creches e escolas fundamentais
governamentais foi uma decisão estratégica para garantir que os profissionais de saúde continuassem a trabalhar nos hospitais e manter a capacidade de atendimento. E até o momento, Evandro, não se produziu o colapso que muitos temiam. Quer dizer, os hospitais eles estão operando com entre 11% e 67% dos leitos desocupados, dependendo da região. Mas o perigo ainda é real, né? E o preço, em termos de mortes, tem sido muito alto. O número de mortes ele é dolorosamente alto entre os idosos acima de 70 anos de idade, que representam, aliás, 90% do número total de mortos. A grande falha da estratégia sueca até o momento, como reconhecem, inclusive, as próprias autoridades de saúde, foi evitar a contaminação nos asilos de idosos, onde as mortes correspondem a 50% do número total de vítimas. Ontem à noite, o principal noticiário da TV sueca apresentou o dado alarmante de que a Suécia registrou o maior número de mortes em um mês dos últimos quase 30 anos. Foram mais de 10 mil mortes em abril, que até agora foi o ponto mais alto da crise. Pelas estatísticas oficiais de hoje, o número total de mortes na Suécia é de 3.743 pessoas. E esse, Evandro, é um número significativamente mais alto do que nos demais países nórdicos que adotaram o lockdown. O levantamento da Universidade Americana, Johns Hopkins, mostra que a taxa de mortalidade aqui na Suécia é 8 vezes maior do que da Noruega, 6 vezes maior do que da Finlândia, quase 4 vezes maior do que na Dinamarca e quase 13 vezes superior à da Islândia, que registrou agora 10 mortes. Os epidemiologistas aqui da Suécia, eles dizem que é cedo demais para comparar esse número de mortes e que isso só vai poder ser feito daqui a pelo menos um ano. E na avaliação deles, o número de mortes nos países nórdicos deve ser, ao fim e ao cabo, semelhante. Porque, Evandro, segundo essa teoria, ao contrário dos vizinhos, a Suécia deve enfrentar o impacto dessa pandemia mais cedo e ao longo de um período mais curto, com a maioria das mortes acontecendo dentro de semanas e não de meses. E a expectativa é também de que a Suécia deve atingir a imunidade mais rapidamente. Mas a gente sabe também que há muita incerteza em relação à resposta imune ao coronavírus, não é isso? Ou seja, qual é o nível de imunidade das pessoas que já adquiriram anticorpos e por quanto tempo essa imunidade deve durar. Eu gostaria de saber de você falou muito sobre essa questão dos números, mas embora eles sejam preocupantes, você falou também sobre o nível de confiança da população nas autoridades. Como que a população encarou essas medidas adotadas pelas autoridades, mesmo tendo como comparação países muito próximos com medidas totalmente diferentes? É um dado interessante, né? Porque o epidemiologista-chefe aqui do estado, Anders Tegnell, ele tem o apoio maciço da população sueca. Uma pesquisa que foi divulgada agora no início do mês aponta que 70% dos suecos apoiam a estratégia adotada pela Suécia, porque está se vendo de fato que o número de mortes é mais alto nos países vizinhos, mas também é mais baixo em relação a outros países. Há muita incerteza sobre quem tem a chave de ouro, né? Ninguém sabe, na verdade, né? É muito mais fácil você comparar essa estratégia dentro dessa região nórdica, porque são países semelhantes, densidade populacional semelhante, população semelhante, etc. e tal. Então, na verdade, eles esperam que a região nórdica, pelo fato da Suécia ter adotado essa estratégia divergente da maioria dos países, isso pode ser um laboratório muito interessante para o futuro, para se avaliar, ao final, qual terá sido a melhor estratégia, ou seja, será que vai se comprovar a teoria dos suecos de que, à medida em que os demais países nórdicos começarem a sair gradualmente do lockdown, o número total de mortes dele também não vai chegar ao nível da Suécia? Doutora Thaís Guimarães, infectologista do Hospital das Clínicas da USP, a Cláudia Wallin falou sobre a situação na Suécia, em que o contágio chama a atenção do restante do mundo. Mas na Suécia, nós temos cerca de 10 milhões de habitantes, enquanto que no Brasil são mais de 200 milhões de habitantes. Se a gente for utilizar a proporção de contágio, é claro que aqui a situação vai ser muito mais grave, ou pelo menos chamaria muito mais a atenção. Nós já sabemos de que forma que esse vírus se comporta e
quantas pessoas poderiam ser atingidas ou são dados muito prematuros para este momento? Eu queria chamar a atenção primeiro justamente com relação a essa diferença em termos de densidade populacional e lembrar que o nosso país, ele além de ser populacionalmente maior, geograficamente maior, a gente lida também com desigualdades socioeconômicas entre os estados. E a gente precisa lembrar que a cronologia também está sendo diferente entre os estados. Então, o que está acontecendo num estado nesse momento vai acontecer em outro estado e a epidemia vai se propagando pelo país e interiorizando. O que a gente sabe foi, como o Luiz Gustavo falou, uma pessoa é capaz de infectar em média outras 2 ou outras 3. Então, se a gente tem 3 pessoas infectadas, depois eu vou ter 6, depois eu vou ter 9, e aí numa progressão geométrica. Isso vai realmente acontecer. O que a gente tem de pensar nesse momento é justamente que medidas que nós temos para tentar conter esse avanço, porque a epidemia já está instalada no país e a gente está vendo um número crescente de número de casos e mais ainda um número crescente de número de mortes, já lidando com o número de leitos se esgotando, principalmente aqui na cidade de São Paulo. A gente está vivendo isso há 2 semanas, trabalhando com o número de leitos assoberbados e cada vez mais a gente recebendo pedidos de transferência para pacientes em unidades de terapia intensiva e não tendo como atender todo mundo. Então a gente precisa trabalhar isso. A nossa densidade populacional é completamente diferente, as nossas condições socioeconômicas são completamente diferentes. A gente tem nos países desenvolvidos na Europa a população seguindo as recomendações. A gente tem uma grande dificuldade aqui no Brasil. As pessoas têm dificuldade em seguir as regras que são decretadas, seja um isolamento social, seja uma quarentena, a obrigatoriedade de ficar em casa, de fechar o seu comércio, e a gente não tem uma vigilância, a gente não tem no momento quem fiscalize essas pessoas de ficar em casa. Eu acho que isso falta um pouquinho, a gente não tem um vigilante, uma fiscalização para que as pessoas realmente fiquem em casa. E doutora Thaís, a grande pergunta, o isolamento social é a única medida hoje? Não existe uma outra medida que possa ser implantada ou uma alternativa? Neste momento, a gente tem um vírus para qual a gente não tem tratamento efetivo e a gente não tem uma vacina eficaz. Então, o que a gente oferece para os pacientes é tratamento de suporte. O que a gente não quer é que todo mundo adoeça ao mesmo tempo, porque se isso acontecer, a gente não tem leitos hospitalares. Então, que todo mundo vai adoecer, todo mundo vai adoecer. O que a gente quer é que adoeça gradativamente a população para a gente ter como oferecer suporte para esses pacientes. Então, hoje, a única medida que a gente tem é realmente o isolamento social, não é para evitar a doença, mas para evitar que as pessoas adoeçam todas ao mesmo tempo e a gente garanta os leitos hospitalares para o atendimento dos pacientes que necessitem. Em relação às pessoas que já adoeceram, Dr. Luiz Gustavo, existe uma outra dúvida. A quarentena é suficiente para evitar que essa pessoa continue transmitindo? Ou ela garante essa imunidade sem que outras pessoas corram risco ao se aproximar dela? É algo que precisa de alguns avanços ainda ou nós já sabemos disso? Esse é um problema também que a gente, por não saber muito ainda sobre esse vírus, a gente não consegue dizer exatamente, não, agora que você pegou, você está imune e nunca mais você vai pegar esse vírus. O que acredito ainda que precisa de muito mais estudos, não vai ser de um dia para a noite que a gente vai falar, não, agora que eu peguei o vírus, beleza, eu posso sair de casa tranquilo que nunca mais vou pegar. Lá na China, o que aconteceu foi que eles fizeram um estudo depois para ver as pessoas que tinham sido infectadas, mas que não tinham sido diagnosticadas. Então, eles eram portadores do vírus, conseguiram transmitir o vírus, mas não foram detectadas pelo sistema de saúde, como eles estavam fazendo a detecção por lá. E eles viram que mais de 80% dos casos eram essas pessoas que não tinham os sintomas, mas que estavam transmitindo o vírus. Então, aqui no Brasil também a gente tem um caso muito parecido com isso. A gente certamente deve ter um número muito maior de casos, já de pessoas que pegaram o vírus e que a gente não está vendo. Se a gente vai criar uma imunidade, é uma outra pergunta também de $1 milhão aí. Tem algumas vacinas que estão sendo testadas, foi testado em macacos, algumas agora recentes, e mostrou que os macacos conseguiam produzir os anticorpos contra o coronavírus, contra o SARS-CoV-2. Mas aí quando esses macacos foram desafiados com o vírus, eles pegaram também. Então não foi 100%, a gente não vai ter uma vacina que é 100% tão logo assim. Mas se a gente tiver uma que já ajuda um pouco, ali uns 80% das pessoas a não pegarem mais, já é um grande avanço. Não tem como a gente falar, olha, você já pegou o vírus, você nunca mais vai pegar. É impossível a gente falar isso agora, nesse momento.
Tem também o desafio de se ter que produzir maciçamente, né? E por isso que a gente também tem que acreditar muito na ciência nacional. Porque imagina, quando que essa vacina vai chegar aqui no Brasil? Você acha que vai ser primeiro? Ah, não, a gente criou a vacina, agora vão distribuir para o mundo inteiro. A produção disso não é uma coisa simples, são bilhões de pessoas que vão precisar da vacina. Então, produzir uma vacina também com tecnologia nacional é super importante para a gente conseguir já produzir ela aqui e dar para a nossa população do que aguardar uma outra chegar. Porque é o mundo inteiro correndo atrás de uma mesma solução, né? É uma mesma solução e os recursos podem ser o mesmo. A produção da vacina pode ser de um jeito que a gente não consiga desenvolver aqui. Na OMS eles estão falando, a partir do momento que a gente descobriu uma vacina, a gente quer deixar ela aberta para todo mundo consiga produzir. Mas quem disse que a gente vai conseguir produzir aqui também, do jeito que eles vão fazer lá? A gente vai precisar importar insumos, como produzir essa vacina, é tudo de fora que vem esses insumos. E depende da tecnologia, né? Porque a vacina pode ser de RNA recombinante, de vírus vivo atenuado, então a tecnologia é difícil também. Agora, Cláudia, aí na Suécia, onde as medidas são mais flexíveis, existe uma corrida por uma solução também, como aqui no país, com pesquisadores tentando apontar medicamentos que sirvam ou que não sirvam, com tentativa de vacinas? Como que está essa corrida aí na Suécia? Bom, em relação a alguns medicamentos, a cloroquina, hidroxicloroquina, eles proibiram nos hospitais aqui, diante de evidências de que, enfim, de mortes provocadas pelo uso do remédio. Eu acho que a grande esperança aqui no momento é realmente o fato de a população de Estocolmo ter chegado a esse 25% de imunidade, embora, apesar de toda a incerteza. Apesar dessa incerteza, né, que a gente discutia há pouco tempo em relação à resposta imune ao novo coronavírus, o Anders Tegnell diz que esse declínio lento dos casos em Estocolmo, que está sendo observado nas últimas semanas, ele se deve sim ao nível de imunidade atingido aqui, porque ele diz o seguinte, como nenhuma medida mais rígida foi adotada aqui, ou seja, a estratégia permaneceu a mesma, ele diz que a única explicação para esse declínio ligeiro, leve, do número de casos é que a imunidade de 25% está surtindo efeito. Ao mesmo tempo, o Anders Tegnell destaca também que nos vizinhos nórdicos que adotaram o lockdown, a estimativa é de que apenas 1 ou 2% da população está imune, que nesse sentido a Suécia estaria, aparentemente, numa posição mais favorável, mas precisa ter muito cuidado, né? Ainda resta saber qual a estratégia é a mais correta, se a estratégia menos draconiana adotada pela Suécia vai se mostrar correta, e acho que é muito importante dizer também que mesmo se a abordagem sueca funcionar em certo grau aqui na Suécia a longo prazo, é perigoso assumir que a estratégia sueca poderia funcionar em qualquer outro país, como, por exemplo, o Brasil. Como bem mencionou a doutora Thaís, você tem, por exemplo, a questão da densidade populacional, que aqui na Suécia é extremamente baixa, né? A Suécia tem também o maior número de lares habitados por uma só pessoa em toda a Europa, né? Então, aqui o risco de contágio é bem inferior, ou seja, não dá para você pegar a estratégia sueca e querer achar que a solução pode ser melhor ou pior. Isso depende das circunstâncias, das características de cada país, de cada região. Só para a gente finalizar, doutora Thaís, existem exames no país que apontem se a pessoa está imune ao vírus e se não está mais transmitindo para outras pessoas? Existem 2 exames que a gente realiza. Um exame que é o PCR em tempo real, que é aquele que a gente colhe diretamente do nariz e da faringe do paciente. É um teste diagnóstico para pacientes sintomáticos na sua fase aguda. Então, às vezes, as pessoas estão repetindo esse teste em pacientes sintomáticos e a gente tem observado que eles persistem com esse exame positivo, às vezes até 25 dias, 30 dias, 40 dias após a doença. O que a gente não consegue saber é se mesmo o exame sendo positivo, se ele ainda é infectante, porque eu posso estar só dosando partículas virais que podem estar ainda no nariz do paciente, mas não necessariamente essas partículas virais são capazes de transmitir para outros pacientes. Então, a gente não tem utilizado esse teste para saber se a pessoa continua sendo potencialmente contagiosa. Mas a gente tem os outros testes, que são as sorologias, que vão, na verdade, medir se o paciente teve a infecção ou não. Esse teste sorológico mede anticorpos contra o vírus. 3 anticorpos, IgA, IgG e IgM. IgM e IgA são de fase aguda, quando ele é positivo é porque a infecção é muito recente, e o IgG, que é a questão, é saber quanto tempo esse IgG vai ficar positivo a nível
de anticorpo protetor para que o indivíduo não se infecte novamente. Então, ele só me diz se eu tive ou se eu não tive a doença. Tá certo, doutora Thaís Guimarães, infectologista do Hospital das Clínicas da USP, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Dr. Luiz Gustavo Almeida, doutor em microbiologia e diretor do Pint of Science no Brasil, muito obrigado por sua participação. Everaldo, muito obrigado pelo prazer de conversar com essas excelentes profissionais e com você também. Um abração. Cláudia Valim, jornalista brasileira na Suécia, obrigado por nos atender mesmo que de longe. Muito obrigada a você, Evandro, foi um prazer. Bom, o episódio de hoje fica por aqui. Obrigado a você também que nos acompanhou e semana que vem nós estamos de volta com mais informações no Coronavírus, Fato versus Ficção. Espero que você se mantenha seguro e saudável durante essa crise. Um grande abraço, até lá.